A paz do Senhor para todos. É com muita alegria que nós, mais uma vez, estamos na casa do Senhor para juntos nós cultuarmos a esse Deus maravilhoso. Cultuarmos ao seu Filho amado, Jesus Cristo. E nós temos a grata satisfação nesta noite de ter você aqui conosco. E eu quero, com muita alegria, registrar a presença do pastor Eliseu Torres, ali de Maceió, da Igreja Verbo da Vida. Onde está esse pastor? Fique de pé, pastor. Dê um aplauso para o pastor, dando as boas-vindas. É seu irmão? É seu irmão? Ah, irmã da irmã Nair. Muito bem. É um prazer muito grande, pastor, tê-lo aqui nesta noite. Hoje é culto de ceia. É um momento marcante na nossa vida. Esse momento é um momento que atinge a minha alma, a sua alma. É um momento que atinge a minha vida e a sua vida. Vocês sabem que eu gosto muito de cantar, principalmente os hinos da harpa, né? E eu estava essa semana fazendo aquele momento, né, de leitura da palavra, de cantar um hino. É sempre bom a gente. Eu passo o dia, às vezes a pastora, às vezes ela diz assim, tá bom, né? Eu fico repetindo o hino de manhã, de tarde, o mesmo hino, né? Quando eu canso de cantar, aí eu assovio o hino, né? E essa semana teve um momento que eu cantei de manhã, de tarde e vazou a noite, eu cantando e assoviando um hino, que é o hino da nossa harpa cristã, que todos nós conhecemos. É o hino que fala da cruz. O hino 191 da nossa harpa. 291, rude cruz se erigiu. Rude cruz se levantou, ela se erigiu. Nela um dia surgiu como um emblema de vergonha e de dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. E o coro diz assim: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz. Vou repetir. Levarei eu também a minha cruz. Até quando? Até quando eu vou levar a minha cruz? Até por uma coroa trocar. E quando eu estava cantando esse hino, Deus me deu
uma mensagem que eu quero falar nesta noite. O de cruz se erigiu, nela um dia como emblema de vergonha. Aleluia. Mas contemplo esta cruz, porque Jesus deu a vida por mim. Presta atenção que você está cantando agora. Presta atenção. É uma declaração. Até quando você vai? Proclamar. Aleluia. Agora sem instrumento, só a igreja. Sim, eu amo. Aleluia. Glória, 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 glória. Dê um aplauso para o Senhor, aleluia. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. No capítulo de número 12, nós vamos ler 2 versículos. O versículo 1 e o versículo 2. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, eu estou lendo na Almeida Revista e Corrigida, na versão Almeida Revista e Corrigida. Hoje em dia tem não sei quantas traduções. Diz assim a palavra de Deus, quem achou diga amém. Portanto nós, ou seja, eu e você, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e deixemos também o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora ele continua no versículo 2 dizendo como é que nós devemos correr esta carreira que está proposta para nós. Como é que nós devemos guardar com cuidado esta carreira. Porque a carreira, ela tem um final, ela vai ter um final. Toda carreira, corrida, ela tem o seu início e ela tem o seu final. E aqui o autor aos Hebreus, ele diz, olha, nós temos uma carreira que nós estamos correndo, vamos continuar correndo esta carreira.
Mas ele nos adverte do cuidado que nós devemos ter e como correr esta carreira. Versículo 2: olhando para Jesus. Diga assim: a carreira que eu estou correndo, eu tenho que, nessa carreira, olhar só para Ele. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou o quê? Ele suportou o quê? Ele suportou o quê? Desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu quero falar nesta noite sobre trocando a cruz por uma coroa. Trocando a cruz por uma coroa. Jesus Cristo, ele institucionou, Jesus Cristo, ele criou, Jesus Cristo deu uma ordenança, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela foi instituída por Jesus. Ele como Cordeiro de Deus. Aí o que a gente usa muito hoje, há um link, né? Há uma ligação entre a Páscoa do Velho Testamento e que ela se cumpriu em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele reúne os seus discípulos e institui esse momento que nós estamos fazendo agora na Igreja Assembleia de Deus Bela Vista. Ele institui a ceia, e quando ele institui a ceia, ele dá alguns propósitos. Nós não estamos aqui para comer um pedacinho de pão e botar um suquinho de uva na boca e depois vamos embora. Não, isso daqui tem propósito. Diga: a ceia tem propósito. Que é muito importante nós entendermos, que é muito importante nós colocarmos no nosso coração que a ceia, ela tem o propósito de lembrar Jesus. Segundo, a ceia tem um propósito de nós olharmos para Jesus, olhando para Jesus, no momento da sua vida, em que ele, na cruz do Calvário, ele dá a sua vida. E o apóstolo Paulo nos diz lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor, e o que também vos ensinei, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois de cear, ele disse, pegou o cálice e disse: este é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. Aí, o apóstolo Paulo diz assim: todas as vezes vocês têm que se reunir. Você veja a importância
desse momento. Porque quando nós nos reunimos, nós estamos agradecendo a Deus por ter enviado o seu Filho amado Jesus Cristo e presta atenção, e ter me escolhido e ter escolhido você para perdoar os seus pecados, para jogar os seus pecados no mar do esquecimento, para dele não se lembrar jamais, para nos redimir, e na cruz ele derrama seu sangue para nos comprar, para nos lavar e nos purificar. Vocês estão vendo que como é importante esse momento, porque é um momento de nós olharmos para Jesus. E eu quero levar você a olhar para Jesus na cruz. Porque na cruz ele sofre, na cruz ele calado fica, na cruz ele derrama seu sangue, na cruz ele sofre, e na cruz é colocado, presta atenção, é colocado na sua cabeça uma coroa de espinhos. Coroa. Ele morre, e depois de morto, ele é enterrado, e depois de enterrado, ao terceiro dia, ele ressuscita com poder e grande glória. E naquele momento, depois dele sofrer, depois dele ressuscitar, depois dele passar 50 dias aqui na terra, aparecendo aos seus discípulos, a palavra de Deus nos mostra agora um outro momento. Presta atenção. A palavra de Deus agora não mostra mais, já passou o momento de uma coroa de espinhos que é colocado na sua cabeça. Mas depois de ressuscitado, e depois de aparecer aos seus discípulos, e depois de ele avisar aos seus discípulos que esperem em Jerusalém para receberem o batismo com o Espírito Santo, ou receber o preenchimento do Espírito Santo, a palavra de Deus nos revela uma coisa muito interessante que eu quero lembrar a vocês. No momento em que Jesus está falando com os seus discípulos, já depois de ressuscitado, a palavra de Deus nos diz que ele começa a ser elevado aos céus. E Jesus sobe aos céus, e quando ele está subindo, enquanto ele está subindo, o anjo diz a varões galileus, não fica aperreado não fica atormentado não,
Não fique assombrado não, porque esse Jesus que vocês estão vindo subir, ele está subindo, agora eu estou parafraseando a Bíblia, ele está subindo porque ele vai estar agora assentado à direita de Deus. Jesus Cristo recebe no sofrimento uma coroa de espinhos, mas agora é preparado para ele uma coroa de glória. É preparado para ele uma coroa de glória. Diga, coroa de glória. Levante a sua mão e diga assim: o meu Jesus, ele hoje está sentado no mais alto e sublime trono à direita do Deus Pai. Dê um aplauso para ele, porque ele merece. Filipenses no capítulo 2, presta atenção, Filipenses no capítulo 2 nos diz o caminho que ele percorreu para receber essa glória. Nos fala o caminho que Jesus teve que trilhar para estar à direita do Deus Pai. E no capítulo 2 de Filipenses nos diz que esse Jesus, ele era Deus e não se usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e tomou forma de homem, forma de servo. E ele vai como forma de servo, como forma do Filho de Deus, do plano de Deus, ele vai à cruz. E isso nos mostra, presta atenção, obediência a Deus. Jesus Cristo, ele recebeu a glória, ele recebeu a coroa, porque coroa era dada para aqueles que eram vitoriosos, era dada para aqueles que eram vencedores. E Jesus venceu, ele venceu a morte, diga aleluia. Ele venceu o diabo, diga aleluia. Ele venceu o pecado. Vencedor. Mas presta atenção aqui uma coisa. Para ele receber a glória, ele teve que passar pela coroa de espinho. Para ele receber a glória, ele teve que passar pelo sofrimento. Ele teve que passar pela cruz. Porque se ele não passasse pela cruz, ele não receberia a glória. Se ele não passasse pelo sofrimento, ele não receberia a glória. E isso me ensina uma lição. Presta atenção. Sem cruz não há coroa de glória. Diga comigo, sem cruz não há coroa de glória. É por isso que Jesus diz assim, que cada um de nós, que Jesus conversando com os seus discípulos, ele diz assim: olha, vocês querem me seguir? Então eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão me seguir. Cada um tome a sua. Cada um tome a sua. Eu pergunto, você, meu amado irmão, já tomou a sua cruz?
Porque se você ainda não tomou a sua cruz, se você ainda não tomou, não passou pela cruz, se você não tomou a sua cruz, você não vai ser um vencedor. Para eu ser um vencedor, para você receber a coroa de glória que está preparada para cada um de nós, nós temos que olhar para Jesus, seguir a Jesus e ver. Ele foi obediente. Você é obediente? Sabe, às vezes tem pessoas, mas muita gente, que quer ser famoso, quer fama, quer glória, quer sabe, né, os louros da vitória, quer né, você puxar saco da pessoa e dizer que a pessoa é isso, é aquilo, e a pessoa, né, é do ser humano, você procura isso. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, para você receber elogio, para você receber a glória, você tem que passar pela... Vocês estão me entendendo? Eu quero ser um pastor famosão, eu quero ser... Não. Espera aí, eu estou olhando para Jesus. Para Jesus estar à direita de Deus Pai, para Jesus ser o vencedor, para Ele receber glória, Ele teve que sofrer. Essa questão do sofrimento é uma coisa que é muito pregada hoje, né, pastor Gilberto? É muito pregado hoje, né? Você está sofrendo. Quem é que não sofre na vida, né, irmão? A Bíblia mesmo diz que no mundo tereis sofrimento, no mundo tereis aflições, mas aí a Bíblia diz assim, mas espera aí, se todo mundo tem aflição, aí a Bíblia diz assim, mas tenha bom ânimo. Paulo disse, Jesus disse, porque se você confiar em mim, se você olhar para mim, você vai ver que eu venci. E para eles vencer, presta atenção, para ele vencer, ele passou pela cruz. Sem cruz, não há glória. Mas quando ele vai receber a glória, presta atenção, quando ele vai receber a glória, o apóstolo Paulo lá em Filipenses, no capítulo 2, ele diz assim, olha, eu quero que vocês tenham o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Ou seja, olhe para Jesus, olhe para Ele, porque se você não olhar para Ele, você não vai ter a glória. Se você não olhar para Ele, você não vai receber aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Para eu receber aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, eu tenho que passar primeiramente pela humilhação do sofrimento da cruz. É lá. Depois que eu passo por esse sofrimento, depois que eu passo pelo sangue de Jesus, depois que eu passo pela redenção do seu sangue que me comprou, aí agora eu começo uma carreira que me foi proposta. Ei, presta atenção, na vida de Jesus, isso aqui é muito importante, na vida de Jesus, ele recebeu do Pai uma proposta. Qual foi a proposta? Meu filho, você vai descer a terra e você vai chegar lá e eu vou lhe dar um Rolls Royce, eu vou lhe dar uma mansão,
eu vou lhe dar um bom emprego, eu vou lhe dar um bom dinheiro, eu vou lhe dar, certo? Eu vou lhe dar fama, eu vou fazer isso tudinho para você. Vocês sabem que eu estou sendo um pouco sarcástico, né? Porque não foi isso que Jesus recebeu do Pai. A proposta, pega atenção, a proposta que Deus dá para o filho é essa: você vai para a terra e você vai morrer. Oh, papai, não tem coisa melhor, não? Me dá aí uma coisinha melhor. Não, você vai para a terra porque você vai morrer. Você vai sofrer. Mas se você for obediente à proposta que eu estou lhe dando, aleluia. Se você cumprir à risca a proposta que eu estou lhe dando, eu, o teu Pai, eu, o Deus Todo-Poderoso, aquele que formou os anjos, aquele que formou a terra, aquele que formou os mares, aquele que formou o homem, eu, o Deus Todo-Poderoso, o teu Pai, eu vou te glorificar e o teu nome será honrado. Mas para isso acontecer, você tem que passar pelo sofrimento. Agora eu lhe pergunto: Jesus obedeceu ou não a proposta que o Pai deu para ele? Sim ou não? Ele obedeceu. Ele foi fiel. A proposta que Deus está nos dando no dia de hoje, sabe qual é? Nos versículos que nós lemos nesta noite, é uma carreira, é uma proposta. Está proposta para nós. Mas para eu receber a coroa de glória, para eu receber aquilo que Deus tem preparado para mim, eu tenho que deixar de lado o pecado, que tão de perto nos rodeia. Tem que deixar esse negócio aqui. Eu tenho que ser fiel a Deus. Se eu não for fiel, eu não recebo a coroa de glória. Eu não recebo aquilo que Deus tem preparado para mim. Aí você vai lá para 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 19. O apóstolo Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que forem fiéis a Ele. Dê um glória a Deus, rapaz. Ah, meu irmão, aqui já seria outra mensagem. O que é que Deus tem preparado para mim e para você? Aí é outra coisa. E Jesus foi obediente. Ele é humilhado. Ele morre. E no momento da sua morte, a Bíblia não diz isso, mas a gente especula, né? A exegese dá o direito de especular, né? Um pouquinho, né? Que na hora que Jesus estava morrendo, talvez Satanás lá no inferno estivesse fazendo festa lá no inferno, né? Aí morreu. Aí, ó, o bestão, aí, ó, queria fama, tá aí, ó a fama dele. Humilhado. Mas quando você é humilhado, presta atenção, quando você é humilhado, quando você carrega a sua cruz, carregar a cruz é mais ou menos assim, olha, presta atenção que isso aqui é muito a parte prática da nossa vida.
Não é você pegar a cruz e botar aqui e daqui para Juazeiro andando, andando com a cruz de baixo. Não é isso não. Carregar a cruz é no seu dia a dia da sua vida. Você, presta atenção, ter o cuidado de não dar valor àquilo que a sua carne pede. Isso aqui aí é outra mensagem. Aquilo que a sua carne pede é você, sabe, negar coisas na vida que você acha que é bom, mas pode prejudicar a sua carreira e talvez você, ao prejudicar a sua carreira, você não receba a coroa de glória. Você está me entendendo? Por exemplo, né? Ir para uma noite de festa, O que aquilo vai trazer para você? Né? Não dá para você negar, não? É? Não, eu não. Coisas supérfluas da vida que não trazem nenhum benefício para a sua carreira. Vocês estão me entendendo? Não traz nenhum benefício. Não traz nada. Então, carregar a cruz é você olhar e dizer assim, não, isso aqui, rapaz, eu estava doido para ir para esse negócio. Eu estava doido para ir para o forró. Eu estava doido para ir para esse negócio. Eu estava doido para ir para... Eu estava doido para ir... Eu estava doido para... Sabe uma coisa? Eu não vou, não. Isso é carregar a cruz. Carregar a cruz é você deixar de ser orgulhoso, você deixar de pensar só em si e não amar o seu irmão. Isso é carregar a cruz. Espera aí. Quantos que estão aqui que você já ajudou o seu irmão? Ou você está pensando só em você? Acumulando só para você. Acumulando. E o seu irmão que está ali, você não ama? Você não chega junto. Olha, Jesus, ele deu a vida dele, que era uma coisa preciosa. A vida é uma coisa preciosa, mas ele deu a vida pelo amor dele. Aleluia. Ele me amou tanto, ele te amou tanto, que ele disse assim, não, sabe uma coisa, eu vou passar por esse negócio, eu vou passar por essa coroa de espinho, eu vou passar por todo esse sofrimento, eu vou passar, porque eu amo. Isso é carregar a cruz. Um dia, depois de ter passado e ter carregado a sua cruz, diga assim comigo, o meu Jesus carregou a cruz. E depois de ter carregado a sua cruz, aí voltamos lá para Filipenses no capítulo 2. Mas depois de ter passado por esse sofrimento, humilhação, coroa de espinho, morte, depois de ter passado tudo isso, Deus o exaltou. Você quer ser exaltado? Você quer ser admirado pelo povo? Passe pela cruz primeiro. Não pense que é porque você fala bem, não pense que porque você canta bem, não pense que porque você é bonito, porque você é isso, é você é aquilo, que você vai receber
a glória. Não. Para receber a glória, eu tenho que passar pela cruz. Eu tenho que ser servo. E Deus o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todos os nomes. Aleluia. Ei, mas para ele pegar esse nome, ele teve que passar pelo sofrimento. Só assim, Deus deu a ele o nome que está acima de todos os nomes. E um dia, todo joelho se dobrará. E olha a fama, olha a glória agora. Na cruz não tinha glória. Na cruz, sofrimento. Mas porque ele suportou tudo isso, aí Deus disse: porque meu filho, você suportou, você foi obediente e foi até a morte, e morte de cruz, pois eu vou te exaltar, e tu serás chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o Libertador, o Salvador. Aleluia! Estou terminando. Quero terminar sempre com um hino. Nós temos uma carreira, queridos, e hoje é culto de ceia, e é neste momento que a gente está refletindo o que Jesus passou. Valeu a pena. E o que você passar aqui nessa terra, você negar o pecado, você não dá lugar ao diabo, aí então você está carregando a sua cruz. E um dia você vai receber a coroa de glória, aquilo que Deus tem preparado. Ser fiel até a e dar-te-ei o quê? A coroa. Não é uma coroa de ouro, não. É a glória, o seu nome. A Kátia cantou hoje um hino maravilhoso. É você ter um dia na presença do Senhor, aleluia, vê-lo face a face. Mas para isso, nós temos que percorrer essa carreira. E tem um hino na Bíblia, na nossa harpa. É o hino: quero andar de valor em valor e seguir. É o hino 286. Coloca aqui no telão, tá? Um dia nós vamos receber, mas para receber a coroa de glória, eu tenho que andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até quando? Até um dia verei lá no céu a coroa que me dará Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Sento pela fé que uma vez me foi dada a segui-lo, olhando para Jesus. O que é que você vai andar? Andarei com valor.
Xanduriana lá, Xanduriana. Ei, Camabala Santos. É que um dia receba dos céus a coroa que me dará Deus. Deus quer vestir a armadura. Para quê? Para quê? Ó, Senhor, nos dá isso. Aqui o negócio não é fácil não. Aqui não é fácil não. Como é que você quer andar? E seguir quem? Até quando? Até quando? Receba dos céus a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei. Para lutar e para ser vencedor. Levante o seu braço e diga: quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até quando? Receba dos céus. Desta liça eu combati. É a carreira que está sendo proposta, olhando para Jesus. Eu terei uma coroa preparada para mim. Valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba dos céus a coroa que me dará Deus. A Ele a honra, a glória. Aleluia, a Ele, somente a Ele. Esse é o momento em que nós vamos agora cumprir o propósito da ceia. De nós celebrarmos, não é o propósito da ceia, o propósito de nós celebrarmos a ceia. Qual é o propósito? De nos lembrarmos de que Ele morreu, lembrarmos que Ele carregou a cruz, lembrarmos que Ele sofreu, lembrarmos que Ele foi obediente, lembrarmos que Ele foi fiel e lembrarmos que porque Ele sofreu, porque Ele foi fiel, porque Ele foi obediente, Ele recebeu uma coroa. A glória, a glória. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, do capítulo 11, a partir do versículo 23, ele fala sobre esse momento. Ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Sofrimento.
Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aí veio o propósito de nós celebrarmos a ceia, de nós nos lembrarmos e nós festejarmos, porque ele sofreu, recebeu uma coroa de espinhos, mas depois do sofrimento, ele recebeu uma coroa de glória. Nós vamos orar por nós. E eu vou pedir ao pastor Walter que ore por esse momento de nós, quando nós receberemos o pão e o cálice, para celebrarmos a morte, celebrarmos também a ressurreição, celebrarmos a vitória de Cristo, e que nós queremos também ter esse mesmo sentimento de um dia recebermos a nossa coroa de justiça, a nossa coroa de glória que Deus tem preparado para cada um de nós. Pastor Val. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eis aqui, Senhor, uma mesa posta conforme a tua ordenança, Senhor, onde temos suco de uva e temos pão, mas é um simbolismo, Senhor, do teu sangue, Aleluia, e do teu corpo que foi partido por nós, para que todas as profecias se cumprissem em ti, Senhor, conforme estavam escritas. Nada, Senhor, nada do que foi dito a teu respeito tu deixou de cumprir, Senhor. E por isso hoje, Pai, nós relembramos, nós fazemos isso em tua memória. Não é mais para que tu lembres, Senhor, é para que nós não esqueçamos da maravilha, do sublime sacrifício que aconteceu naquele Calvário e naquele domingo pela manhã. Oh Deus, muito obrigado, porque hoje nós podemos aqui, reunidos como tua igreja, Senhor, como tua igreja, nós podemos celebrar a verdadeira ceia que tu fizeste na última vez que estivesse com os teus discípulos. Mas também ainda não será a ceia da qual nós participaremos junto de ti na tua glória, porque um dia, Senhor, a tua igreja estará contigo, e aí celebraremos a ceia contigo, Senhor, a verdadeira ceia da qual hoje à noite nós lembramos, para não esquecermos. Fazemos e refazemos e vamos fazer até o dia em que nós nos encontraremos contigo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe hoje à noite, Pai, esta ceia que nós fazemos, para não esquecermos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. aleluia. Podeis assentar, você vai receber o pão e o cálice, e você segura até que todos aqueles que são batizados nas águas recebam e participemos juntos. O coral Maranata louvará o Senhor com o hino. Um agora e outro depois.
Fora o coral que estava louvando a Deus juntamente com a igreja, falta alguém receber o pão, o cálice, por favor, levante a sua mão. Já estamos ali já encerrando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Falta alguém, por favor, levante a sua mão. Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Vamos participar do pão em o nome do Senhor. Semelhantemente, depois de ceiar, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Vamos participar do cálice. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, aleluia, até que Ele venha. Aleluia. Adora Ele. Digno tu és, só a igreja. Digno tu és, digno tu és, digno tu és.